Intolerância à incerteza. Por que você precisa saber de tudo? No episódio de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre não saber de todas as coisas e mesmo assim seguir e continuar vivendo. Fica aqui comigo que você vai ouvir um pouquinho sobre ansiedade. Sejam bem-vindos ao Compassivamente, um espaço de acolhimento, de saúde mental, que tem uma proposta inicial de te ajudar a se tornar uma pessoa mais amiga, mais compassiva com você mesmo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: intolerância à incerteza. Por que você precisa ter certeza sobre tudo? Como que você lida com o fato de que nem sempre você tem respostas sobre tudo? Que você não sabe se as coisas vão sair como planejado? Como que você lida com isso? Como que você lida com o fato de não saber o que as pessoas estão pensando, de não saber se você fez certo, se você agiu da melhor forma, se a expectativa do outro foi atendida ou não, se as coisas que você planejou, se elas vão acontecer, ou se por acaso você vai conseguir fazer uma boa apresentação, ou se você vai passar nessa entrevista, ou se você vai bem na prova. Como que você lida com a incerteza? Muitas pessoas sentem muita irritabilidade num cenário de incerteza. Por isso que utilizamos esse termo intolerância à incerteza. Você fica vivenciando um cenário incerto que você não sabe como as coisas serão. Por exemplo, você faz um exame e surgem pensamentos ansiosos na sua mente. Será que eu estou com alguma doença? Será que tem algum problema acontecendo comigo? Será que os níveis estão elevados? Será que eu vou precisar fazer algum procedimento? E esse momento de espera do exame ficar pronto e você conseguir ver o resultado, como sua mente fica? Como você fica? Como você lida? Talvez a questão de exame não seja um problema para você, mas para muitas pessoas isso é um problema. Mas pense em algum cenário que você tenha sentido muita dificuldade de encarar, de lidar, de ter que enfrentar de fato, porque você começou a ter sensações de que perdeu o controle da situação. E você perdeu o controle porque você não tem certeza, porque você não tem mais o que fazer diante da situação. E às vezes você precisa esperar ou vivenciar. E essa intolerância, ela aparece pelo excesso de preocupação, necessidade de controle, dificuldade de se posicionar e um medo insistente, de que você vai errar, de que você não vai acertar. Então começam a surgir pensamentos ansiosos como: e se você não conseguir? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se isso ou se aquilo? E é como se a sua mente não ficasse satisfeita com as respostas que você tem. E toda resposta que você dá, ela te coloca uma outra hipótese, uma outra questão. E isso vai gerando muita ansiedade. E aí você pode entrar num quadro de começar a ficar mais agitado, coração acelerado, sudorese, sua mão pode começar a suar, seu corpo pode começar a tremer, sua cabeça pode doer, você pode sentir a sua respiração ficar mais acelerada. E é justamente porque tem algo acontecendo aí dentro. Isso já aconteceu com você? E se isso já aconteceu com você, imagina comigo que você está você tem uma viagem para fazer e esse percurso você não tem muito costume de fazer. Então você liga o GPS e você coloca o percurso, Você consegue uma rota simples, sem trânsito, sem engarrafamento, um caminho seguro, sem erro. Mas na metade do caminho, o seu GPS trava.
e você não consegue mais atualizar. Talvez a falta de sinal simplesmente não está funcionando mais. O que acontece a partir daí? Quando nós falamos de intolerância à incerteza, a sua ansiedade, ela não quer um caminho, ela não quer por onde passar, ela quer uma garantia. E é isso que você vive atrás. Esse excesso de preocupações, né, do que vai acontecer. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade para dormir justamente porque elas dormem com muitos pensamentos relacionados sobre o dia seguinte, sobre a semana seguinte, sobre o que vai ser feito, como vai ser feito, preocupações do como eu vou lidar com isso, como eu vou lidar com aquilo, como eu vou enfrentar tal dilema, como eu vou enfrentar tal problema. E aí ela começa a ficar ali, no momento em que é um momento de descansar, de relaxar, a mente entra num cenário de ameaça e de trabalho. Então o cérebro não relaxa. Não relaxa. E esse é o ponto que nós precisamos pensar sobre a maneira como você interage aí dentro quando esses pensamentos começam a surgir. Tem algo muito importante que você precisa entender. Existem situações que você tem controle e situações que você não tem controle. As situações que você tem controle, essas preocupações que começam a surgir, elas são produtivas, fazem sentido, ok? Vamos imaginar que você está saindo de casa, indo para o trabalho. Você olha para o céu e percebe que tem bastante nuvens. Então surge uma preocupação. E se chover? O que eu vou fazer? E aí você tem controle sobre essa situação, sobre o seu comportamento. Você vai pegar um guarda-chuva e vai colocar na sua bolsa, ok? Essa preocupação que você teve, ela é uma preocupação produtiva. Se chover, o que eu faço? Caramba, eu vou me molhar. Não, tá parecendo que vai chover. Eu vou levar o guarda-chuva. Agora, vamos imaginar que você saia de casa e comece a se preocupar com a chuva. E que não pode chover naquele dia porque você tem um projeto, porque você tem um percurso diferente e você coloca, não pode chover hoje. Ai, não pode chover. Ai, se chover vai dar tudo errado. Nossa, isso não pode acontecer. E você fica preocupado com a chuva. Isso está sob o seu controle? Percebe como essa preocupação ela é completamente improdutiva? Você não pode fazer nada. A chuva simplesmente pode cair a qualquer momento. E você não vai ter como mudar isso. Fez sentido? Então existem preocupações que você tem controle, que você tem o que fazer. Agora existem preocupações que você não tem controle algum. E aí? Quando é algo improdutivo, onde você não consegue agir, onde você não consegue fazer nada, essas preocupações em excessos, elas trazem muito prejuízo para você. Tem alguns episódios aqui no podcast que falam dos transtornos ansiosos, né? Que não é apenas um, né? Tem transtorno de ansiedade generalizada, tem o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social. E aí, tem mais. Mas e aí? Por que eu tô falando sobre isso? Porque sentir ansiedade é normal, todo ser humano sente. E essa ansiedade, ela é super importante para que você, de fato, vivencie muitas coisas, enfrente muitas coisas na sua vida. Então, isso sempre vai ser importante para você. Sentir ansiedade te ajuda, te movimenta. A questão é quando essa ansiedade começa a te paralisar, começa a te trazer prejuízos. Você não sai de casa porque tem um pensamento ansioso, você já não dorme mais, você não fala com algumas pessoas por conta do que a tua mente anda te contando, você evita fazer exames médicos, você evita ir no psicólogo, você evita assistir determinado conteúdo, porque alguma coisa pode despertar a sua ansiedade. E aí você vai cortando e diminuindo cada vez mais sua vida, o que você faz.
Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar em público, Raquel, porque eu vou tremer, eu vou ficar nervoso. E aí, olha o quanto você fecha, né? Se eu não posso falar em público, eu não posso fazer muitas coisas. Eu não posso participar de muitas coisas. Por que eu não posso participar? Porque eu fico muito ansioso e aí eu acabo tendo uma crise de ansiedade, eu acabo tendo um problema aqui, eu começo a tremer, eu começo a ficar vermelho. E aí o que eu faço? Eu digo a mim mesma, eu não vou fazer porque eu não posso, porque eu tenho crise de ansiedade. E aí meu cérebro, ele entende essa mensagem. Ele entende que aquilo ali, a apresentação é aversiva e que eu não posso estar lá. Então, todas as vezes, se você está numa faculdade, por exemplo, todas as vezes que você se aproxima da apresentação, se aproxima de falar, o seu cérebro ele te dá aquele sinal, ei, isso aí é perigoso para você. E aí você tende a esquivar, a fugir e a não participar. Faz sentido para você? Agora que você conseguiu compreender um pouco sobre essa intolerância, sobre a maneira como você interage com os cenários de incerteza, eu quero que você pense comigo. O que acontece quando você percebe que o cenário é de incerteza? O que acontece com você? Você fica mais irritado? Você fica mais agressivo? Ou você se isola? Ou você foge da situação? O que você faz? Consegue perceber qual é o comportamento que você tem? Tem pessoas que, por exemplo, quando elas estão num cenário de muita incerteza, que elas optam por comer mais. Então elas sentem uma necessidade de comer doce, de comer chocolate, de comer talvez massas, né? Ou algum salgado, ou qualquer coisa desse tipo. E isso acaba fazendo com que você, de alguma forma, alivie aquela sensação momentaneamente. Porque as situações, elas continuam ali. Os problemas, o cenário que está produzindo toda essa ansiedade continua vivo. O comer não vai resolver. O comer não vai eliminar sua ansiedade. Ela vai momentaneamente, o comer vai momentaneamente te trazer um alívio. Como os recursos que você talvez tenha aí. De ficar irritado, de ficar agressivo ou de se isolar. Todos esses recursos, eles momentaneamente podem aliviar a sua sensação. Talvez você acabe até se envolvendo em uma outra questão por conta da sua irritação e não de fato vivenciando o que está acontecendo. O que eu quero que você entenda é que a curto prazo você elimina a ansiedade, mas a longo prazo você mantém. Vamos usar o exemplo da apresentação, ok? Você tem uma apresentação para fazer e aí você, quando escuta que você vai fazer essa apresentação, você automaticamente começa a ficar muito ansioso. Muito. Você treme da cabeça aos pés. Você fica vermelho, você sente um calafrio, seu coração acelera, sua barriga dói. Eu não sei se é dessa forma que funciona com você, mas algum desses sintomas, né, você deve sentir. O seu coração acelera, a sua respiração fica ofegante. Você não para de pensar nisso, você pensa muito nisso. E aí você toma uma decisão. Eu não vou apresentar. Vou conversar com o meu grupo e vou arrumar uma estratégia que eu não vou fazer essa apresentação. Quando você pensa sobre isso, só de você pensar e tomar essa decisão, você já sente um pouco do alívio. E aí você chega diante dos seus amigos e diz, olha gente, não vai dar pra mim, ficou muito difícil, eu não vou conseguir. E aí você cancela. Você não vai apresentar. Você sai dali, talvez um pouco triste por não conseguir enfrentar, mas zero ansiedade naquele momento, relacionada à apresentação. E aí passa, você consegue até ficar com uma nota legal e tal, e você, poxa, deu tudo certo, ficou ótimo, né? E aí surge uma nova apresentação, tudo volta novamente. E aí nesse momento talvez não seja tão simples se esquivar. Você não vai conseguir ficar com uma nota boa, você não vai conseguir, porque nem sempre as coisas vão funcionar ou você vai ter controle sobre todas as situações.
né? Então, nesse momento, você começa a ter mais prejuízo, porque o que antes você evitou, agora virou uma regra. Dentro do seu cérebro, ele já diz para você, ó, evita. Então, quando nós estamos falando de cenários em que a sua ansiedade acaba te paralisando, nós não estamos mais falando de uma ansiedade apenas como uma emoção, e sim de uma ansiedade como um transtorno que traz prejuízo para você. Então, geralmente, quem sofre com um transtorno de ansiedade é intolerante à incerteza. Como disse, é o motor, é o que mantém a ansiedade. Ok? Fez sentido até aqui, gente? Bom, e para fechar, eu quero muito que você pense sobre isso. Talvez não seja a intolerância de fato que seja o problema para você ou a ansiedade, mas sim a maneira como você lida, a maneira como você enfrenta. Recuar diante do que está te deixando muito ansioso não é o caminho. Isso vai fazer com que você coloque um decreto na tua mente que você não pode vivenciar determinada coisa, que você não pode enfrentar determinado cenário. Então, observar como você fica diante das incertezas é um passo muito importante. E a partir disso, perceber o que você pode fazer diferente, olhar para essas necessidades, entender por que eu estou assim, por que eu fico agitado. Sabe de uma coisa que sempre acontece? Todas as vezes que você sente ansiedade, ela passa. Todas as vezes que você vivencia um cenário de incerteza, você também consegue superá-lo. Então, tudo isso é possível vivenciar. Agora, nesse momento, o mais importante é que você consiga entender quais são os comportamentos. O que eu faço quando isso começa a acontecer? O que eu faço quando eu estou diante de um cenário de incerteza? Ok? Bom, eu espero ter te ajudado, espero ter esclarecido um pouco mais do que é a sua ansiedade, do que acontece aí dentro, ok? Não deixe de comentar o episódio e compartilhe com alguém. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau!